A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que tudo esteja bem contigo, que tudo esteja bem com a tua família, que haja paz, saúde e prosperidade dentro da tua casa e sobre a tua vida nunca falte a paz e a bênção de Deus. Em nome de Jesus, mas que caso não esteja assim acontecendo, caso os problemas estejam praticamente te sufocando, confia em Deus. Ergue a tua mão, clama por socorro, ergue teus olhos para o alto. O teu socorro vem do Senhor, não vem de homens, vem do Senhor. Então, que a gente possa aprender a confiar em Deus diante das adversidades. Confia em Deus, tá bom? Você pode até dizer, mas eu não acredito em Deus. Pois esse é um bom momento para você começar a exercitar a tua fé. Ele existe e se importa com você. Rompa essa barreira da incredulidade. E acredite que Deus ouvirá a tua oração e atenderá, segundo a sua boa vontade, o teu pedido. O texto para nossa meditação está em Gênesis capítulo 7 e o versículo 5, que diz assim: E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Amados, a melhor coisa é obedecer a Deus. Imaginemos que Noé tivesse diminuído um côvado as medidas que Deus lhe ordenara, o que Deus lhe instruíra. Imaginemos que ele tenha usado pouco betume. Imaginemos que ele não tivesse feito a arca no tamanho e nas proporções que Deus lhe indicara, lhe ordenara, lhe instruíra. Imaginemos isso. O plano de salvação dos animais e da sua família teria dado certo? Se ele tentasse ser econômico em relação à sua obediência a Deus, porque às vezes nós agimos assim. Tentamos ser econômicos na nossa maneira de obedecer a Deus, na nossa maneira de sermos fiéis a Deus. E isso às vezes acarreta para nós grandes prejuízos. Não só financeiros, mas psicológicos, emocionais, conjugais. Por isso, fazer tudo o que Deus ordena, da maneira como Deus ordena, é a melhor coisa. Os discípulos, na história da multiplicação dos pães, eles fazem conforme Jesus ordena. Ele separa todo mundo em grupo e a multiplicação acontece. Então nós devemos aprender que quando Deus falar ao nosso coração, ou quando meditarmos na sua palavra e ali houver uma instrução para a nossa vida, o que sempre há, a palavra de Deus é um livro não somente de história, mas de instrução para a nossa vida. E isso se você crê ou não. Se você não acredita em Deus, acredite que você está cumprindo. Você cumpre, às vezes, sem saber o que Deus lhe ordena. Você sabe que não te é permitido mentir. Você sabe que não é te permitido adulterar. Você sabe que não é te permitido roubar e nem assassinar alguém. É por isso que você não faz. Não, eu não faço porque a lei me ordena ou me aconselha a não fazer, e por isso que eu não faço. Sim, é verdade, mas há uma lei guardada em teu coração. Então, confia em Deus, porque Ele sabe o que faz. E obedecer a Deus é realmente andar de acordo com a sua vontade. É bem verdade que isso não é fácil. Cumprir as exigências de Deus, sim, Deus é exigente. Para cumprirmos essas exigências, precisamos ter o Espírito Santo ou ser dirigidos pelo Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo é aquela voz que você que não acredita em Deus ou não acredita que Deus fale com o ser humano, o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é aquela voz que às vezes você chama de intuição. Aquela voz que diz que não é para você ir por determinado caminho e você obedece àquela voz e algo acontece ali por onde você ia passar. E você diz assim, por isso que eu senti no meu coração que eu não deveria ir. Foi o Espírito Santo, foi a voz de Deus falando à tua consciência, falando ao teu coração, à tua alma para que tu não fosse e você obedeceu.
Mas quantas pessoas não ouviram essa voz, não sentiram essa presença lhe incomodando, que não deviam fazer, ou ir, ou negociar de determinada maneira, sobre determinados acordos, contratos, e desobedeceram e sofreram a pena, padeceram, quem sabe até perderam a vida. Então, não é uma terceira pessoa, é o Espírito Santo falando. É o Espírito Santo falando. É Ele falando à tua mente, é Ele falando ao teu coração. E se você for obediente a essa voz, se você fizer tudo que essa voz que você tem ouvido essa voz de madrugada, talvez você tenha ouvido essa voz em sonhos, talvez você esteja ouvindo essa voz enquanto você está andando para o trabalho ou voltando, você tem ouvido a voz de Deus para fazer algo que vai ajudar a tua família, algo que vai fortalecer a tua vida, que vai até mesmo salvar a tua alma. Obedeça essa voz e com certeza bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração obediente. Ensina-nos a obedecer a tua palavra. Que possamos, Senhor, não negociar nossa fidelidade e obediência a ti. E ainda que alguns desses amigos que estão ouvindo essa reflexão, esse devocional, não creiam em ti, mas com certeza, de alguma maneira, tu tens falado a esses corações. Então eu te peço, Pai, que tu nos ajude a obedecer para experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.